Começando linha de frente desta quinta-feira em caráter excepcional, porque ó, você está acostumado, né? Às 14 horas já bate seu sinal aí, o despertador já toca às 14 horas, mas hoje em caráter especial, exatamente a 1h26. Eu conto com a sua audiência, muito obrigado. Está ao meu lado aqui hoje Nelson Kobayashi, nossa amiga de todos os dias, Daniela Alves, e pela primeira vez, Marcele Chalac. Eu acertei seu nome, Marcele? Ok, então, Nelson, já foi anunciado aí os 16 ministros que estavam faltando, né? Lula anunciou 16 ministros para o ministério de seu governo. Entre os destaques estão Simone Tebet no Ministério do Planejamento e Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Além disso, o senador Randolfo Rodrigues foi anunciado como líder do novo governo no Congresso. Vamos a todos os nomes, depois eu passo para vocês aqui, tá bom? Gabinete de Segurança Institucional, é o GSI, o general Gonçalves Dias. Planejamento e Orçamento, nenhuma surpresa até aí, né? Porque a Simone Tebet foi anunciada, muito contra gosto dela, mas fato que ela está assumindo essa pasta. SECOM, Secretaria de Comunicação, é o Paulo Pimenta, do PT. Transportes, Renan Filho, do MDB. Agricultura Pecuária, Carlos Fávaro. Para mim aí é uma surpresa, ele que é lá do Mato Grosso do Sul, assumindo essa pasta aí. Ninguém melhor talvez do que ele, né? Mas corria-se por fora nome de outros 3 pretendentes. Ministério da Pesca e Agricultura, André de Paula. Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT. Previdência Social, Carlos Lupe. Nós vamos falar bastante, Nelson, sobre essa pasta, porque é uma pasta que você já vinha falando comigo aqui em off, da Previdência, e nós vamos correr muito dentro desse assunto. Esportes, a ex-atleta Ana Moser. Olha, muita gente também cogitava outros nomes de outros ex-atletas para essa pasta, e a Ana Moser foi quem tá levando. Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Comunicação, Juscelino Filho. Aí um destaque, né? Porque é do União, ele é do Maranhão, mas o União levando essa pasta aí, um partido que estava correndo por fora, querendo de fato o ministério e de fato conseguiu através do Juscelino Filho. Meio Ambiente, Marina Silva, a Dani falava há poucos minutos aqui comigo sobre essa pasta da Marina Silva, também que não foi nenhuma surpresa, vou deixar você falar bastante sobre isso, tá bom? Turismo, Daniela Vaguinho, também do União. Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do PDT. Cidades, Jader Barbalho. Eu estava falando há pouco tempo aqui com o Nelson sobre esse ministério. É um ministério que o Kassab já passou, né? Nós vamos falar bastante sobre isso aqui, tá bom? Povos indígenas, Sônia Guadalajara, é isso? Guajajara, obrigado, do PSOL. Bom, gente, alguma surpresa entre esses nomes? Eu vou deixar você já vou inserir você na conversa, Nelson Kobayashi, porque nós estávamos falando aqui sobre a Previdência Social. E você falou, cara, eu gostaria muito de falar sobre isso. Foi um bom nome o Carlos Lupe, ele que é do PDT, presidente do partido do Ciro Gomes. Bom, primeiro, boa tarde, Rodolfo, boa tarde à nossa mesa, Dani, Marcele, toda a nossa audiência. E a gente vai começar falando aqui sobre a Previdência, porque a gente tem um detalhe importante aqui nessa nomeação do Carlos Lupe ao Ministério da Previdência Social. A gente precisa lembrar que o Carlos Lupe é presidente do PDT, o partido do Ciro Gomes. E há alguns anos atrás, quando se discutia e se aprovou a reforma na Previdência, ele teve um papel de destaque no noticiário, porque o PDT, na ocasião, indicou voto para sua base, para os seus parlamentares, para votarem contra a reforma da Previdência. Ou seja, o partido presidido pelo agora novo ministro da Previdência Social era contra a reforma da Previdência. E a gente sabe que os números indicam que a reforma da Previdência era mais do que necessária, porque do jeito que estava, a gente caminharia para uma falência do sistema previdenciário nacional. O que isso significa, então? Que o Carlos Lupe, que é alguém que não estava muito importado, muito atento à saúde da Previdência, vai ser o novo ministro da Previdência. Ele que era contra. O PDT suspendeu os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência na ocasião e expulsou, inclusive, alguns de seus membros que apoiaram na ocasião a reforma da Previdência. E agora ele será o ministro. Ele está com a pasta na mão. Como é que a gente vai poder esperar uma previdência social que tenha saúde financeira, que tenha condições de sustentar e de se manter existente mesmo, agora nas mãos
do PDT. Foi um pleito muito forte do Carlos Lupe para que ele assumisse agora essa pasta da Previdência Social, mas pregando que ele teria sido determinante para o resultado das eleições, né? Em razão do Ciro Gomes ser do PDT. A gente precisa lembrar que o partido não fez tanta diferença assim no resultado final das eleições para a eleição do Lula, não. Porque o Ciro Gomes, diferente do que quer fazer parecer o senhor Carlos Lupe, não abraçou essa causa. Ele não falou com todas as letras, ele não citou nem o nome do Lula na manifestação dele de indicação de voto após o início do segundo turno. Então, ele pediu, conseguiu, está com a Previdência Social na mão. É uma informação que a gente precisa ficar atento agora para esses anos de governo petista que a gente vai ter pela frente com o PDT tomando conta da Previdência. Foi a contragosto do próprio Ciro Gomes, não é? Mas o Ciro Gomes, ele acabou apoiando, não só perdendo força, não é? Mas apoiou o que o partido determinou, não é? Para que ele não seja expulso e acabe não perdendo força efetivamente. Mas não foi algo que o Ciro Gomes colocou como um apoio forte para que o PDT participasse firmemente do governo Lula e mais ainda, não é? Fortalecendo a base do próprio PT. O recado do Ciro Gomes foi: eu respeito o que o partido definiu, mas esta não é a minha posição. Não, ele não tinha muito o que fazer também. Claro. Estava de mãos atadas. A única solução talvez fosse deixar o partido, algo que ele não ia fazer nunca. Né? Mas o que você acha que o Ciro Gomes pleiteava? Olha, eu acho, Rodolfo, que o Ciro Gomes, ele agiu dentro das possibilidades da forma mais correta, não é, que dentro da lógica dele, porque ele efetivamente sempre fez críticas muito fortes ao PT, ao Lula, a todo o histórico que já aconteceu, e seria algo, uma surpresa ele chegar no palanque do Lula, apoiando ele, apoiando, na verdade, todas as críticas que ele vem colocando, e críticas que eu, particularmente, concordo com as críticas que foram feitas e, claro, existe ali uma coerência, algo que não foi o que aconteceu, por exemplo, com a Simone Tebet, que jogou a coerência pela janela. E aqui a gente tem um detalhe, né, Rodolfo? Qual o detalhe? Detalhe, porque o Ciro Gomes, ele já conhece o Lula e o Partido dos Trabalhadores e o modus operandi, o jeito político de governar há muito tempo. Ele foi ministro do Lula no seu primeiro governo, né? E a Simone Tebet, diferentemente, não sabia, abraçou a campanha, fez o L, pediu voto e quase que fica de fora. Olha, a gente precisa... Eu quero falar de Simone Tebet rapidamente daqui a pouquinho, tá? Com você. Mas eu quero escutar o Flávio Dino que está dando agora. Vamos acompanhar. Individual minha, ou tampouco do presidente Lula. Essa é uma determinação da lei. Quem comete crime tem que responder pelo crime perante a justiça. Seja quem está praticando o crime com ação, seja quem está praticando o crime com omissão. Hoje havia uma operação lá, ministro, havia uma operação para retirar e de repente não houve operação, esse movimento continua, houve um desencontro na informação, nessa autorização para retirar os manifestantes? Nós estamos ainda no momento de transição, então nós temos uma equipe federal que ainda está no governo. E é claro que essa equipe federal tem também as suas próprias diretrizes. Houve a presença correta de uma equipe do governo do Distrito Federal para dar cumprimento à lei em relação àquela área. Houve já alguns avanços, passo a passo está ocorrendo essa desocupação. Esse acampamento em Brasília está em fase terminal. Nós vamos fazer uma reunião de avaliação no dia de hoje para ver exatamente quais são as novas providências, tanto no sentido do acordo, do entendimento, como no sentido também da desocupação compulsória. O foco no momento hoje é este acampamento em Brasília, por conta da segurança da posse presidencial, e claro, o ministro José Múcio, que é o ministro da Defesa, após a posse, no dia 1º de janeiro, vai tratar desses outros acampamentos que estão de modo inusitado sitiando quartéis em alguns lugares do Brasil. Se o acampamento... Sitiando quartéis, é a palavra que ele está usando. Vai ser feita essa desocupação compulsória? A condução, neste caso, é do ministro Múcio. Nós temos hoje um foco na posse presidencial. E aí, em relação a outros quartéis, outras organizações militares, o ministro Múcio vai conduzir com os comandantes das forças.
Essa reunião que nós faremos hoje é especificamente sobre a segurança da posse presidencial, portanto, tratando todos os aspectos, inclusive este aspecto relativo aos acampamentos. Eu próprio, o ministro Múcio, o delegado Andrei e todos que estão envolvidos na segurança da posse presidencial. Obrigado, pessoal. Ok, Alemão? Olha, o que nós estamos vendo aí, eu não sei, eu estou com 2 advogados aqui na mesa, eu não sei até onde vai a Constituição para o cidadão do bem, porque parece que querem tirar o direito deles se manifestarem. Parece que o que eles querem lá em Brasília é tirar as pessoas que estão acampadas na frente dos quartéis de forma inesperada, de uma forma talvez brutal, porque ele falou que se precisar usar a força, ele vai usar a força. Pessoas que estão lá há quase um pouco mais de 2 meses, desde o segundo turno, não estão fazendo mal para ninguém, eles pegam um ato isolado e começam a fazer um carnaval. Aonde vai o direito de ir e vir do cidadão Nelson Kobayashi? Você que é advogado, eu quero passar a palavra depois para a doutora Marcela. Bom, Rodolfo, a gente sabe que a Constituição estabelece o direito fundamental de manifestação, de ir e vir. Então, as pessoas elas têm liberdade, pelo que diz a Constituição, de praticarem a sua manifestação de uma maneira pacífica. Se neste caso em específico, não estiver obstruindo uma via, impedindo ninguém de circular por aquele lugar, se não estiver com nenhum ato de violência, nenhum ato de vandalismo, essas pessoas têm por direito fundamental a liberdade de permanecer se manifestando. A gente sabe que o direito constitucional de ir e vir, tão quanto qualquer outro direito, ele não é absoluto. As pessoas podem ir e vir, não podem permanecer indistintamente, né? Mas neste caso em específico, se não estiver afrontando nenhum outro direito alheio ou direito público, é de direito dessas pessoas permanecerem. O que não pode é vir aí a uma força policial e querer tirar à força essas pessoas. Isso seria um ato de brutalidade. Aliás, como em qualquer outra ação policial, é necessário que haja o uso progressivo da força. Primeiro você tem que mandar uma notificação, se isso tiver, claro, ferindo algum direito alheio ou público. Não, manda uma notificação, diálogo, né? É o que a gente precisa. Mas chegar lá, querer tirar a força bastante, isso é um de ilegalidade, de arbítrio.